Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, aprova a consolidação das leis do trabalho. Seção 13. Dos químicos. Artigo 325. É livre o exercício da profissão de químico em todo o território da República, observadas as condições de capacidade técnica e outras exigências previstas na presente seção. A. Aos possuidores de diploma de químico, químico industrial agrícola ou engenheiro químico, concedido no Brasil por escola oficial ou oficialmente reconhecida. B. Aos diplomados em Química por Instituto Estrangeiro de Ensino Superior, que tenham, de acordo com a lei e a partir de 14 de julho de 1934, revalidado seus diplomas. C. Aos que, ao tempo da publicação do Decreto nº 24.693, de 12 de julho de 1934, se achavam no exercício efetivo de função pública ou particular, para a qual seja exigida a qualidade de químico, e que tenham requerido o respectivo registro até a extinção do prazo fixado pelo Decreto-Lei nº 2.298, de 10 de junho de 1940. Parágrafo 1º. Aos profissionais incluídos na alínea C deste artigo, se dará, para os efeitos da presente seção, a denominação de licenciados. Parágrafo 2º. O livre exercício da profissão de que trata o presente artigo só é permitido a estrangeiros quando compreendidos: a. Nas alíneas A e B, independentemente de revalidação do diploma, se exerciam legitimamente na República a profissão de químico na data da promulgação da Constituição de 1934. B. Na alínea B, se a seu favor militar a existência de reciprocidade internacional, admitida em lei para o reconhecimento dos respectivos diplomas. C. Na alínea C, satisfeitas as condições nelas estabelecidas. Parágrafo 3º. O livre exercício da profissão a brasileiros naturalizados está subordinado à prévia prestação do serviço militar no Brasil. Parágrafo 4º. Só aos brasileiros natos é permitida a revalidação dos diplomas de químicos, expedidos por institutos estrangeiros de ensino superior. Artigo 326. Todo aquele que exercer ou pretender exercer as funções de químico é obrigado ao uso da carteira de trabalho e previdência social, devendo os profissionais que se encontrarem nas condições das alíneas A e B do artigo 325 registrar os seus diplomas de acordo com a legislação vigente. Parágrafo 1º. A requisição de carteira de trabalho e previdência social para uso dos químicos, além do disposto no capítulo da identificação profissional, somente será processada mediante a apresentação dos seguintes documentos que provem: a. Ser o requerente brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro. b. Estar, se for brasileiro, de posse dos direitos civis e políticos. c. Ter diploma de químico, químico industrial agrícola ou engenheiro químico, expedido por escola superior oficial ou oficializada. D. Ter se diplomado no estrangeiro o respectivo diploma revalidado nos termos da lei. E. Haver, o que for brasileiro naturalizado, prestado serviço militar no Brasil. F. Achar-se o estrangeiro, ao ser promulgada a Constituição de 1934, exercendo legitimamente na República a profissão de químico ou concorrer a seu favor a existência de reciprocidade internacional, admitida em lei para o reconhecimento dos diplomas dessa especialidade. Parágrafo 2º. A requisição de que trata o parágrafo anterior deve ser acompanhada: a. Do diploma devidamente autenticado no caso da alínea B do artigo precedente e com as firmas reconhecidas no país de origem e na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, ou da respectiva certidão, bem como do título de revalidação ou certidão respectiva, de acordo com a legislação em vigor. B. Do certificado ou atestado comprobatório de se achar o requerente na hipótese da alínea C do referido artigo, ao tempo da publicação do Decreto nº 24.693, de 12 de julho de 1934, no exercício efetivo de função pública ou particular, para a qual seja exigida a qualidade de químico, devendo esses documentos ser autenticados pelo Delegado Regional do Trabalho,
quando se referirem a requerentes moradores nas capitais dos estados ou coletor federal, no caso de residirem os interessados nos municípios do interior. 3. De 3 exemplares de fotografia exigida pelo artigo 329 e de uma folha com as declarações que devem ser lançadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social, de conformidade com o disposto nas alíneas do mesmo artigo e seu parágrafo único. Parágrafo 3º. Reconhecida a validade dos documentos apresentados, o Serviço de Identificação Profissional do Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, ou os órgãos regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e no território do Acre, registrarão em livros próprios os documentos a que se refere a alínea C do parágrafo 1º e, juntamente com a Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida, os devolverão ao interessado. Artigo 327. Além dos emolumentos fixados no capítulo da identificação profissional, o registro do diploma fica sujeito à taxa de 30 cruzeiros. Artigo 328. Só poderão ser admitidos a registro os diplomas, certificados de diplomas, cartas e outros títulos, bem como atestados e certificados que estiverem na devida forma e cujas firmas hajam sido regularmente reconhecidas por tabelião público, e sendo estrangeiros, pela Secretaria do Estado das Relações Exteriores, acompanhados estes últimos da respectiva tradução, feita por intérprete comercial brasileiro. Parágrafo único. O Departamento Nacional do Trabalho e as delegacias regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados, publicarão periodicamente a lista dos químicos registrados na forma desta seção. Artigo 329. A cada inscrito e como documento comprobatório do registro, será fornecida pelo Departamento Nacional do Trabalho no Distrito Federal ou pelas delegacias regionais nos estados e no território do Acre, uma carteira de trabalho e previdência social numerada, que além da fotografia medindo 3 por 4 centímetros, tirada de frente com a cabeça descoberta e das impressões do polegar, conterá as declarações seguintes: a. O nome por extenso. B. A nacionalidade e, se estrangeiro, a circunstância de ser ou não naturalizado. C. A data e lugar do nascimento. D. A denominação da escola em que houver feito o curso. E. A data da expedição do diploma e o número do registro no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. F. A data da revalidação do diploma, se de instituto estrangeiro. G. A especificação, inclusive data, de outro título ou títulos de habilitação. H. A assinatura do inscrito. Parágrafo único. A carteira destinada aos profissionais a que se refere o parágrafo 1º do artigo 325 deverá, em vez das declarações indicadas nas alíneas D, E e F deste artigo, e além do título licenciado, posto em destaque, conter a menção do título de nomeação ou admissão e respectiva data, se funcionário público, ou do atestado relativo ao exercício, na qualidade de químico, de um cargo em empresa particular, com designação desta e da data inicial do exercício. Artigo 330. A carteira profissional expedida nos termos desta seção é obrigatória para o exercício da profissão. Substitui, em todos os casos, o diploma ou título, e servirá de carteira de identidade. Artigo 331. Nenhuma autoridade poderá receber impostos relativos ao exercício profissional de químico, senão à vista da prova de que o interessado se acha registrado de acordo com a presente seção, e essa prova será também exigida para a realização de concursos periciais e de todos os outros atos oficiais que exijam capacidade técnica de químico. Artigo 332. Quem, mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros meios capazes de ser identificados, se propuser ao exercício da química em qualquer dos seus ramos, sem que esteja devidamente registrado, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão. Artigo 333. Os profissionais a que se referem os dispositivos anteriores só poderão exercer legalmente as funções de químicos depois de satisfazerem as obrigações constantes do artigo 330 desta seção.
Artigo 334. O exercício da profissão de químico compreende: a. A fabricação de produtos e subprodutos químicos em seus diversos graus de pureza. b. A análise química, a elaboração de pareceres, atestados e projetos de especialidade e sua execução, perícia civil ou judiciária sobre essa matéria, a direção e a responsabilidade de laboratórios ou departamentos químicos, de indústrias e empresas comerciais. c. O magistério nas cadeiras de Química dos cursos superiores especializados em Química. d. A engenharia química. Parágrafo 1º. Aos químicos, químicos industriais e químicos industriais agrícolas que estejam nas condições estabelecidas no artigo 325, alíneas A e B, compete o exercício das atividades definidas nos itens A, B e C deste artigo, sendo privativa dos engenheiros químicos a do item D. Parágrafo 2º. Aos que estiverem nas condições do artigo 325, alíneas A e B, compete, como aos diplomados em medicina ou farmácia, as atividades definidas no artigo 2º, alíneas D, E e F, do Decreto 20.377, de 8 de setembro de 1931, cabendo aos agrônomos e engenheiros agrônomos as que se acham especificadas no artigo 6º, alínea H, do Decreto número 23.196, de 12 de outubro de 1933. Artigo 335. É obrigatória a admissão de químicos nos seguintes tipos de indústria: a. De fabricação de produtos químicos. b. Que mantenham laboratório de controle químico. c. De fabricação de produtos industriais que são obtidos por meio de reações químicas dirigidas, tais como cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão ou de petróleo, refinação de óleos vegetais ou minerais, sabão, celulose e derivados. Artigo 336. No preenchimento de cargos públicos para os quais se faz mister a qualidade de químico, ressalvadas as especializações referidas no parágrafo 2º do artigo 334, a partir da data da publicação do Decreto número 24.693, de 12 de julho de 1934, requer-se como condição essencial que os candidatos previamente hajam satisfeito as exigências do artigo 333 desta seção. Artigo 337. Fazem fé pública os certificados de análises químicas, pareceres, atestados, laudos de perícias e projetos relativos a essa especialidade, assinados por profissionais que satisfaçam as condições estabelecidas nas alíneas A e B do artigo 325. Artigo 338. É facultado aos químicos que satisfizerem as condições constantes do artigo 325, alíneas A e B, o ensino da especialidade a que se dedicarem, nas escolas superiores, oficiais ou oficializadas. Parágrafo único. Na hipótese de concurso para o provimento de cargo ou emprego público, os químicos a que este artigo se refere terão preferência, em igualdade de condições. Artigo 339. O nome do químico responsável pela fabricação dos produtos de uma fábrica, usina ou laboratório deverá figurar nos respectivos rótulos, faturas e anúncios, compreendida entre estes últimos a legenda impressa em cartas e sobrecartas. Artigo 340. Somente os químicos habilitados nos termos do artigo 325, alíneas A e B, poderão ser nomeados ex officio para os exames periciais de fábricas, laboratórios e usinas e de produtos aí fabricados. Parágrafo único. Não se acham compreendidos no artigo anterior os produtos farmacêuticos e os laboratórios de produtos farmacêuticos. Artigo 341. Cabe aos químicos habilitados, conforme estabelece o artigo 325, alíneas A e B, a execução de todos os serviços que, não especificados no presente regulamento, exijam por sua natureza o conhecimento de química. Artigo 342. A fiscalização do exercício da profissão de químico incumbe ao Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, e às autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e território do Acre.
Artigo 343. São atribuições dos órgãos de fiscalização: a. Examinar os documentos exigidos para o registro profissional de que trata o artigo 326 e seus parágrafos 1º e 2º e o artigo 327, proceder à respectiva inscrição e indeferir o pedido dos interessados que não satisfizerem as exigências desta seção. b. Registrar as comunicações e contratos, a que aludem o artigo 350 e seus parágrafos, e dar as respectivas baixas. c. Verificar o exato cumprimento das disposições desta seção, realizando as investigações que forem necessárias, bem como o exame dos arquivos, livros de escrituração, folhas de pagamento, contratos e outros documentos de uso de firmas ou empresas industriais ou comerciais, em cujos serviços tome parte um ou mais profissionais que desempenhem função para a qual se deva exigir a qualidade de químico. Artigo 344. Aos sindicatos de químicos devidamente reconhecidos é facultado auxiliar a fiscalização, no tocante à observação da alínea C do artigo anterior. Artigo 345. Verificando-se pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio serem falsos os diplomas ou outros títulos desta natureza, atestados, certificados e quaisquer documentos exigidos para os fins de que trata esta seção, incorrerão os seus autores e cúmplices nas penalidades estabelecidas em lei. Parágrafo único. A falsificação de diploma ou outros quaisquer títulos, uma vez verificada, será imediatamente comunicada ao Serviço de Identificação Profissional do Departamento Nacional do Trabalho, remetendo-se-lhe os documentos falsificados, para instauração do processo que no caso couber. Artigo 346. Será suspenso do exercício de suas funções, independentemente de outras penas em que possa incorrer, o químico, inclusive o licenciado, que incidir em alguma das seguintes faltas: a. Revelar improbidade profissional, dar falso testemunho, quebrar o sigilo profissional e promover falsificações referentes à prática de atos de que trata esta seção. b. Concorrer com seus conhecimentos científicos para a prática de crime ou atentado contra a pátria, a ordem social ou a saúde pública. c. Deixar no prazo marcado nesta seção de requerer a revalidação e registro do diploma estrangeiro ou o seu registro profissional no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único. O tempo de suspensão a que alude este artigo variará entre 1 mês e 1 ano, a critério do Departamento Nacional do Trabalho, após processo regular, ressalvada a ação da Justiça Pública. Artigo 347. Aqueles que exercerem a profissão de químico sem ter preenchido as condições do artigo 325 e suas alíneas, nem promovido seu registro nos termos do artigo 326, incorrerão na multa de 200 cruzeiros a 5.000 cruzeiros, que será elevada ao dobro no caso de reincidência. Artigo 348. Aos licenciados a que alude o parágrafo 1º do artigo 325, poderão, por ato do Departamento Nacional do Trabalho, sujeito à aprovação do ministro, ser cassadas as garantias asseguradas por esta seção, desde que interrompam por motivo de falta prevista no artigo 346 a função pública ou particular em que se encontravam por ocasião da publicação do Decreto nº 24.693, de 12 de julho de 1934. Artigo 349. O número de químicos estrangeiros a serviço de particulares, empresas ou companhias não poderá exceder de 1/3 ao dos profissionais brasileiros compreendidos nos respectivos quadros. Artigo 350. O químico que assumir a direção técnica ou o cargo de químico de qualquer usina, fábrica ou laboratório industrial ou de análise deverá, dentro de 24 horas e por escrito, comunicar essa ocorrência ao órgão fiscalizador, contraindo desde essa data a responsabilidade da parte técnica referente à sua profissão, assim como a responsabilidade técnica dos produtos manufaturados. Parágrafo 1º. Firmando-se contrato entre o químico e o proprietário da usina, fábrica ou laboratório,
será esse documento apresentado dentro do prazo de 30 dias para registro ao órgão fiscalizador. Parágrafo 2º. Comunicação idêntica à de que trata a primeira parte deste artigo fará o químico quando deixar a direção técnica ou o cargo de químico, em cujo exercício se encontrava, a fim de ressalvar a sua responsabilidade e fazer-se o cancelamento do contrato. Em caso de falência do estabelecimento, a comunicação será feita pela firma proprietária. Seção 14. Das penalidades. Artigo 351. Os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de 50 a 5.000 cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Parágrafo único. Serão competentes para impor penalidades as autoridades de primeira instância incumbidas da fiscalização dos preceitos constantes do presente capítulo.